Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava aqui. Eu escrevi um poema esses dias, porque poema pra mim. Escrever é legal, mas colocar um raciocínio em palavras, pra mim, quem faz isso é mestre de si mesmo, porque linguagem é uma coisa muito poderosa. Porém, poemas pra mim é o que é o mais legal, porque o poema ele tem a licença poética, ele tem a licença para ser errado. Você pode falar uma palavra querendo dizer outra, você pode colocar, inventar um negócio, porque eu sinto que às vezes tem certos raciocínios, tem certas coisas na minha mente que elas não conseguem ter uma coerência. É tanto contraste, tudo tem coisas que são tão sutis e tantas nuances que aí você tem que ir pro abstrato, porque não dá para dizer 10 passos de como. Tudo isso, assim, metódico, é interessante e tem o seu valor, mas às vezes o que é abstrato, ele me invade justamente porque eu penso, meu Deus, eu não consigo ter um raciocínio que seja muito preto ou branco. Às vezes é um pouco de tudo, né? E eu escrevi esse poema que pode ser muito mal interpretado se você não interpretar ele direito. E também tá um pouco errado, mas assim, em eras de chat CBT, um texto errado pra mim me dá um tesão, viu? Justamente porque... Cadê? Silenciar aqui. O texto é... A gente ruim e fraca. E não são ruins e fracos porque são feios, estranhos ou grosseiros. Mas justamente ao contrário. São bonitos, decentes e instagramáveis. E o problema não é ser gente bonita, decente e instagramável. O problema é não pulsar verdade. É criar um personagem que é tão perfeito online que ele não existe em lugar nenhum, né, na realidade. Vou ler de novo que eu li errado. É criar um personagem que é tão perfeito online que ele não existe em lugar nenhum na realidade. Não finja. Eu não finjo. Eu tenho medo dos que fingem ser. Às vezes, é até difícil colocar em palavras boas e decentes o que eu sinto, penso e vejo. Não bebo mais veneno. Não como mais comida estragada. Quero correr aí livre, feito um animal, feito uma besta, um demônio. Danço no inferno com toda sorte de malícias dentro de mim. Eu descobri faz tempo. O inferno é a entrada única para o paraíso. Agora, esse poema pra mim, ele vai falar mais ou menos que é o tema do meu vídeo hoje, que é um tema tão meio abstrato que eu não sei se eu vou conseguir criar uma ordem de raciocínio aqui, mas vambora. A gente tenta. Que é o seguinte, o mundo dos que fingem ser, né? Já faz um tempo que eu, desde criança, senti um incômodo na incoerência, sabe? Eu lembro que meu pai tinha um amigo que ele era o exemplo de homem bom. Porque ele era bonito, bem arrumado, inteligente e muito simpático. Nossa, ele dava oi pra todo mundo, pum, diva. Eu nunca fui simpática desde criança. Simpatia era o que me faltava, porque que trabalho ter que ficar sorrindo pra todo mundo, né? E eu não gostava dele. Eu sempre fui bem assim, sei lá, de não gostar das pessoas. Mas de sentir alguma coisa assim, invasiva na simpatia dele, algo não era real. E não demorou muito pra descobrir que ele era corrupto, tava roubando meu pai. Tipo assim, ele nunca tava com a família dele, mas ele sempre falava que família era tudo. E a gente descobriu que a esposa, tadinha, era uma coitada, que ele não dava atenção pros filhos nem pra mulher. Inclusive tinha problema com a justiça. Aquilo me chocou na infância e logo de cara eu descobri que existe um mundo dos que fingem ser. Logo de cara eu descobri que existe uma galera aí que gosta de falar, como disse Jesus, né, nas escrituras sagradas. Raça de víboras, como pois dizeis coisas boas sendo maus? Jesus pegou leve, né? Então assim, existe uma galera que fala coisa boa sendo mal, porque eles fingem ser, eles sabem corresponder ao que é bom, que é o famoso lá, o cidadão do bem, né, que a gente conhece bem, que eu também conheci, igual aqui em Boston eu tinha um roommate, que ele era pastor, evangélico, moralista,
E levava a amante dele lá no quarto. Tipo assim, a gente era uma casa alugada, muita gente morava e todo mundo sabia. E a gente ficava, ele não tremia o rosto dele pra falar de coisa boa e justa. E levava e todo mundo sabia que ele tinha amante. Essa história é clássica, né? Mas, gente, eu juro que quando ele falava o que é certo, eu ficava... meu rosto tremia, assim, ó. Me dava convulsão interna. Com todo respeito à convulsão, minha irmã tem convulsão, um negócio sério aí. Mas é um negócio assim, querendo dizer assim, você sentia que algo no seu sistema tava quase em colapso, porque assim, como que a pessoa tá mentindo na minha... Tipo assim, querido, a gente sabe que você tem amante, você tá falando o que é certo, o que é errado. Então assim, e é errado ter amante? Cada um que, né, o meu incômodo não era ter amante. Que assim, o incômodo era por que todo um esforço para viver uma bondade falsa, sabe? E aí depois na igreja também conheci um outro pastor. Ele era mais correto. Ele é assim, eu falei, não, ele é justo mesmo, porque ele não tinha amante, não mentia. E era uma coisa assim tão certa que eu falei, não, esse aí é um homem justo. Mas aí você conhece na essência corrupto, ganancioso, ambicioso. E até a justiça que ele proclamava tanto era uma justiça materialista, porque era uma justiça... Não é a justiça pelo bem da justiça em si, mas é porque quando eu sou justo, eu tenho poder e eles me percebem como justo. Que é a famosa analogia do The Wicked, o musical. Que tem a Elphaba, que é a bruxa verde má, porque ela é estranha, ela é esquisita, ela não é conveniente. E aí tem a Glinda, que é bonita, loira, os olhos brilhando e que... Como eu amo fazer o bem. Cadê? Venham ver como eu amo fazer o bem. Olhem como eu sou boa. Que é, né? É o clássico. E aí eu entro nesse vídeo questionando um pouco, porque por muito tempo eu acreditei que era algo muito exclusivo dos evangélicos. Porque como era a minha realidade na época, e eu via muito dessa hipocrisia, mas aí você vai saindo da vida, vivendo, aí você vive outras coisas, muda de país, sei lá. E aí você descobre que fingir ser é algo muito mais comum do que você imagina. E o meu coração, e o nosso coração, acho que humano, sei lá, a gente pulsa por verdade, né? Uma coisa assim, no The I Ching, que é um livro, que é um oráculo. Cadê? Não tá aqui. Tipo assim, um princípio fundamental do I Ching é a busca pela verdade, né? Que é aquilo que te faz sentir, é algo verdadeiro pra você. Se você tá buscando o bem pra parecer bom em busca de reconhecimento, não tem verdade. Se você tá sendo um terapeuta, porque assim, gente, não existe, não, terapeuta do bem, o cristão do bem, o budista do bem, o guru do bem, a menininha do Instagram que faz poesia do bem. Não existe um rótulo. O bem, ele não se prende a nenhuma imagem. Você pode ser um roqueiro, um pastor, você pode ser um deputado, você pode ser uma garota de programa, você pode ser uma pessoa burra, você pode ser um intelectual. Não, tipo assim, o bem é tão fluídico, ele é tão não genérico, ele só pulsa dentro de você o que é a verdade, sabe? E aí a questão é que esse mundo dos que fingem ser estraga tudo, sabe? Porque... Ai, cansada, velho. Nossa. E aí, por conta também do algoritmo das redes sociais, aí fica ainda mais fácil criar esse personagem online, que é o famoso eu tô vencendo, eu tô influenciando, eu sou do bem, eu sou do amor, eu sou da paz.
Igual aquele meme da Rita Lee. Ah, ela é tão querida. Oh. E as pessoas, elas escondem os reais interesses delas. Que é igual uma frase da Clarice Lispector. Eu sempre tenho medo de falar frase de Clarice Lispector, porque tem uma chance enorme de nem ser dela. Foi alguém mais que disse. Que tudo é, né? Mas eu acho que talvez tenha sido ela mesma. Que ela diz assim: a maioria das pessoas estão mortas e não sabem, ou vivem de puro charlatanismo. E essa palavra charlatanismo, o charlatão, ela é perfeita, porque por definição é alguém que finge ter o que não tem, finge ser o que não é, em prol de obter status, poder ou dinheiro. Então, se eu falar assim: bom dia, espiritualistas, a paz, e pregar uma mensagem espirituosa, eu posso ganhar status e poder ou até dinheiro, porque eu estou pregando a espiritualidade, o bem, o amor. Mas no fundo eu posso estar alienando pessoas, porque eu estou usando uma narrativa simbólica, abstrata, ou falando sobre Palo Santo e Páscoa e sei lá o quê. E ao mesmo tempo não falo de justiças sociais, não entendo justiças sociais, não entendo o mundo que vivo, me alieno por fraqueza, porque manter informado é difícil e desagradável. Mantenho a minha fraqueza, a minha alienação de não querer conhecer o mundo real, porque o mundo é pancadaria. Que é igual um espiritualista, não vou chamar espiritualista, né? Um professor aí online que ele falou: sabe quando a pessoa se ilumina, a primeira coisa que ela faz, ela morre de chorar, minha filha. Porque cair o véu, de certa forma, é também entender a realidade e ver as injustiças. Não, eu entendo, assim, que a gente precisa de se associar de vez em quando, assistir um desenho da Barbie, fingir que o mundo é colorido, sabe? Eu preciso também das minhas mentirinhas. Mas doses cavalares de verdade são necessárias pra gente entender. E aí, aquele espiritualista que se aliena, prega uma mensagem espirituosa que é muito cômoda, e aí é os que são desesperados por algo que gera um conforto, um bem-estar natural, né? Mas assim, conforto, bem-estar, vai na praia tomar uma cerveja. Vai assim, vai num spa. Agora, esses gurus espiritualistas que estão pregando essa paz, que paz sem voz não é paz, é medo, né? Como disse o Rapa. Um analista uma vez me falou isso pra mim, porque eu falei: eu quero paz. Aí ele falou assim: mas qual a paz você não quer pra tentar ser feliz? A música do Rapa. Eu falei: gente, eu vi essa música 30 vezes, mas essa frase nunca tinha fincado. Até nesse dia que fincou. Porque eu pensei, realmente, qual a paz que eu não quero? Mas toda essa patifaria, essa estética espiritualista, que a gente vê muito em tempos de pastor religião, que é o cara que põe o terninho, que era esse cara aí, o meu roommate. Ele colocava um terninho, era eleitor de você sabe quem. Deus primeiro, família, Deus, aquela coisa. E o quarto dele, porque a gente morava todo mundo junto, fedia, gente. Eu não tô nem exagerando, não é uma metáfora. Era assim, algo que causava até um mal-estar pra todo mundo da casa. E eu, assim, talvez ele fosse incapaz de limpar e ter uma higiene doméstica. Ele não sabia ser uma pessoa doméstica, não sabia cuidar do seu quarto. Eu entendo. Não sei se eu entendo, mas não quero julgar, talvez, sei lá, né? Mas ele precisava vestir de terninho, por um perfume. E para os seus súditos, ele parecia que era uma pessoa muito bem resolvida, muito nobre, muito boa. E julgar o cara cheio de piercing tatuado. Que sujo, né? O cara do piercing. Mas o pastor tava lá. Eu já entrei no quarto dele uma vez porque ele deixou a porta aberta. Eu fui fechar a porta de mau cheiro. E eu não tô parafraseando, isso aqui é um fato real, tá? Só não falo Reginaldo, o nomezinho. Quem não vai ver esse vídeo, posso até falar. Aí eu penso, tô expondo, tô falando mal do cara. Mas assim, ele é um exemplo de algo em escala, assim, macro, né? É muito comum. E aí eu achava assim, talvez no pensamento, assim, teológico lá, cristão, é muito comum ver isso, porque realmente o cristianismo, ele se apega, assim, de forma geral, né? Sem querer também desmerecer a filosofia cristã e tudo mais.
o mainstream aí, ele se apega muito com a moralidade e com as virtudes e com o que é certo e errado. Mas assim, meio que existe em todo lugar. Eu tinha um amigo que ele adorava pagar de hipster alternativo. Aí um dia eu li um poema lá de não sei quem, ele ia postar no Facebook, ele nunca leu. Ele conseguia sustentar uma imagem online assim de alternativo. É que meu celular tava acabando a bateria. Eu pausei aqui o vídeo, enfim. Tô carregando aqui. Enfim. Aí esse meu colega, amigo... E aí eu pensava assim, ah, tudo bem, né? Quem nunca fingiu? Eu já fingi, gente. Já fingi que assisti aquele filme. Já fingi que gostei de 2001, Odisseia do Espaço. Porque eu gosto de cinema, aí eu tinha que ter o rótulo de cinéfilo. Posso gostar de cinema e não gostar de Kubrick? Até que gosto de um filme dele. Mas assim, pagar de alguma coisa pretensiosa, dar uma performance de cool. Quem nunca? O cabelo tá muito torto, senhor. Nossa, tô parecendo a Bellatrix. Gosto. Então assim, quem nunca fingiu, né, gente? Quem nunca riu de uma piada que você não entendeu? Essa é a minha vida. Não entendi, mas vou fingir pra não... Fez uma referência de um livro, não sei o que lá, nunca ouvi falar. Mas a gente, assim, porque, talvez por preguiça ou por, né, a gente precisa ser aceito, validado, ter um reconhecimento ali momentâneo, seja o que for, a gente já fingiu em algum momento na vida. Mas assim, fingir cansa. Se você for fingir por 10 minutos, não sei se você sabe, né, mas o sorriso verdadeiro, o sorriso falso, uma vez eu li isso num livro. Não sei se é verdade, mas eu li. Tá num livro. Que era de coisa de biologia, sabe o quê? E aí falava assim que uma pessoa que ela teve um derrame, ela não consegue mexer a boca. Se você falar pra ela sorrir, ela não iria conseguir sorrir, porque a parte do cérebro... Mas se você contar uma piada, ela vai sorrir. Porque a parte que finge um sorriso do cérebro é diferente da parte que tá sorrindo de verdade. Fez sentido o que eu falei? Mas assim... Quando você finge, você usa outra parte do seu cérebro pra fingir. E quem nunca fingiu um sorriso, né? Por isso que eu amei, gente. Quando era a pandemia, eu usava aquela máscara. Eu amei usar aquela máscara. Eu lembro que passou a pandemia, eu ainda tava usando a máscara. Todo mundo está de máscara. Alexa, stop. 10:10. E porque eu falei... Eu pensava na época... Caramba. Eu tenho que fingir, mas... Eu tenho que fingir mais meu sorriso, esse povo chato. Então, assim, fingir dói e cansa. Muitas das vezes eu tinha fadiga e cansaço extremo. E eu pensava, por que eu tô tão cansada, gente? E aí, depois de um tempo que eu descobri que guardar uma máscara é uma performance e performatizar cansa. E eu tava cansada porque eu não conseguia mais atuar. Que esse ator não trabalha, que eu mereceria um Oscar de todas as atuações que eu já ri de piada ruim por aí. Foi aí que eu entendi que, gente, não dá pra fingir. Fingir dói, fingir cansa, fingir acaba com o seu sistema nervoso, fingir mata, te destrói aos pedacinhos, assim, aos pouquinhos. Porque ninguém quer ser desagradável, né? Mas assim, eu te conto uma coisa. Eu tenho até um vídeo que eu já fiz, eu gravei, nem sei se vou postar, que é ser insuportável, o tema do vídeo. Porque eu pensei assim, meu filho, tá valendo mais eu ser insuportável do que eu fingir. Tá entendendo? Mas eu ainda finjo de vez em quando, sabe? Meu Deus, não queria fingir. Mas cada vez mais eu quero ser menos fingida e cada vez mais, talvez chata pra alguns, insuportável. E essa é a reflexão que eu trago, porque... eu acho que a gente tem que ter olhos pra ver. Esses dias eu tava meditando e eu falei, eu não quero mais ver as pessoas, eu julgo muito. E eu julgo mesmo. Enfim. Aí eu fiz uma oração, Deus, no meu fundo da minha alma, eu não quero mais julgar. Ai, eu julgo muitas pessoas, eu vejo tanta coisa ruim nos outros, eu quero olhar só pra mim. O meu espelho quebrou, eu comprei um espelho maior ali da minha casa. Eu até pensei, cara, talvez esse seja uma mensagem subliminar do universo pra eu olhar no espelho. Tem que olhar pra mim, como disse Taylor Swift, né? É mais fácil olhar pro sol, aquela música Anti-Hero que eu amo.
Eu sou o vilão sou eu. Eu olho pro sol, mas não olho pro espelho. E realmente olhar pro espelho é difícil e desagradável. Aí eu tenho para outro vídeo. Porém, ainda refletindo, eu tava lá meditando, orando. Deus, eu não quero julgar. Sabe a voz da minha consciência falou pra mim? É, você vai falar, será que essa voz mesmo era o ego? Não sei, meu querido, mas na minha cabeça era a voz da minha consciência que quem disse que sou eu. Porque o que a voz da minha consciência falou foi um pouco polêmico e controverso. Porque eu tava assim, não quero julgar, tira de mim essa... Não quero. A voz da minha cabeça falou, julga mais. Aí eu, não, pera. Você quer julgar? Julga mais, veja mais. Abra seus olhos. Porque... Eu já falei isso em outro vídeo. E vou repetir porque eu amo essas frasezinhas. Que é o quê? Eu não vou bater palma pra louco dançar. Bater palma pro louco dançar. Então, assim, tem uma galera se fazendo aí que eu tô... Não, eu não tô acreditando em você, querido. Eu te vejo além das suas máscaras e o meu rosto nu te incomoda. Porque uma pessoa verdadeira, não que eu seja, né? Mas de vez em quando eu sou, você incomoda, sabe? Porque você não tá fingindo. E a sua autenticidade, tudo que é verdadeiro, perto de uma coisa falsa, ela fica muito falsa, né? Que é igual se você pegar uma pintura, uma pintura muito, muito bonita, aí você pega uma pintura de Leonardo da Vinci, que uma vez eu vi que eles pintavam com os alunos, aí tem a parte do Leonardo da Vinci e os outros alunos lá. Tadinho quem pintou do lado de Leonardo da Vinci, porque assim, tava descancarado que ele era um bosta. Tô brincando. Algo assim muito... Não sei porque eu peguei isso. Harry Potter e Exu. Um bruxão de verdade. Algo que é muito bonito, perto de uma coisa. Você traz uma referência. Então, quando você é verdadeiro, a pessoa que é falsa vai ficar meio na cara que ela é falsa. Então, assim, em contrastes, as pessoas verdadeiras vão incomodar. O que é verdadeiro incomoda, entendeu? Mas... Pera... Mas tem que ser verdadeiro. Porque eu penso assim, como que combate a mentira? Eu tô vendo os mentirosos, os big pretenders, os fingizões. Fingizões? Os que estão fingindo pra caramba. O que eu vou fazer com eles? Bater na porta deles, tudo bem? Bom dia. Você tá fingindo? Não, eu não vou fazer isso, eu não quero ir na casa dele. Como que eu posso combater a mentira? Eu descobri isso. Sendo verdadeiro. Gritando a sua verdade. Que a sua verdade pulsa no seu peito. Tá ligado? Quer fazer piercing no mamilo? Faz. Assim, tem que viver a verdade, porque é só a sua verdade que vai combater a mentira que vai escancarar a mentira dos mentirosos. E assim, eu tenho medo de ser pesada e não ter amor, porque no fundo o que eu oro de verdade é Deus, me dá amor. Porque eu não tenho. Eu amo meus gatos e as minhas plantas. E eu amo a minha mãe, de vez em quando, o meu pai, tadinho, dependendo do estágio emocional que eu tô. Eu amo meu parceiro. São perfeitos? Longe disso. Só meus gatos que são perfeitos. Mas assim, amar o mundo, não sei se eu consigo todo dia. Até pedir pra Deus, é só pedindo pra Deus. Deus, me dá um amor, porque de mim eu não tenho. Certo? Então assim, eu não quero ser grosseira e justiceira e falar assim, tá errado, e que esse vídeo seja pesado, porque às vezes eu sou tão pesada que eu mesmo tenho que fazer graça e assistir desenho. Gente, esses dias eu assisti High School Musical 1, 2 e 3 e foi maravilhoso, eu recomendo, porque tem filme do passado que você assiste e fala tóxico, não, High School Musical é tudo de bom, porque eu falei, eu tenho que me encher de um Disney Plus às vezes pra ver se me deixa leve, porque de natureza mesmo eu sou uma pessoa cretina, eu sou horrorosa. Tá ligado? Porque às vezes eu sou esse peso de tanta raiva de ver o que não é verdadeiro. Mas assim, qual que é o que eu falo pra mim mesma de vez em quando, né? Que é o que... Gandhi, sei lá, alguém falou. Eu não odeio as pessoas, eu só odeio a prisão que elas se encontram. Então eu tento me falar pra mim mesma, não, você não odeia as pessoas, você odeia o que elas estão no momento, mas às vezes eu acho que eu odeio elas. Tô brincando, não odeio. Mas aí eu fico assim, porque eu penso, ela tá me enganando. As pessoas estão me enganando, o pastor tá me enganando, o cidadão do bem
tá me enganando? Por que eles estão colocando essa máscara? Mas esses dias eu tive esse estalo, que é bem óbvio, mas pra mim foi um estalo. Você pode até ouvir os estalos, o cérebro. Que é a bendita de consciência, né? Que é aquela frase que você ouviu 1000 vezes na sua vida e repete ela. Mas um dia simplesmente ela faz sentido pra você. Um dia você integra ela no seu ser, você... entendi, que é o quê? É mentir pra si mesmo. Então eu penso, eles não estão mentindo pra mim. Eles não estão me enganando, eles estão se enganando. E essa é a coisa mais dolorida que um ser humano pode fazer. E aí depois que eu meio que entendi a dor, porque eu já menti pra mim mesmo, eu sei exatamente a dor que é. E mentir pra si mesmo, dói. Aí eu pensei assim, no fundo, então, ainda é a compaixão que vai reinar no meu coração, porque assim, no fundo, quando eu entendo mesmo que eles estão mentindo pra eles mesmos, aí eu entendo também, caramba, que dor e que prisão ter que ser vítima do personagem que você criou aí. E que foi tão conveniente, que foi tão amado, todo mundo, uau, que linda! Arrasou, parabéns, você é maravilhosa! Nossa, e agora? Eu posso ser eu, sendo que as pessoas estão amando o meu personagem? Mas aí você não entende, você não é amado de verdade. Porque pra mim, amor, eu conto no dedo quantas pessoas já me amaram. Esses dias eu tive um surto fazendo breathwork. Meu namorado interrompeu meu breathwork, eu tava muito estressada. Ele me deu um café e eu joguei o café na mesa. Ele olhou assim, que eu dei um surto no meio do breathwork. Ele começou a rir, ele falou, gente, eu achei que você tava iluminando, fazendo um breathwork, um exercício. Eu falei, querido, eu faço breathwork porque eu sou louca. Eu não faço breathwork porque eu sou calma. Eu não faço breathwork e fico... Eu faço breathwork pra mim não desenvolver uma bomba atômica nuclear. Tô brincando. É que minha lua em Áries, a única coisa que me explica mesmo, se eu te falar, é a astrologia, que é a coisa da lua em Áries. Mas eu também já pensei que eu vou fazer paz com a minha bomba nuclear interna, com a minha raiva e tudo mais. Mas aí ele falou pra mim, meu Deus, quem te conhece de verdade, né? Tipo assim, ele que convive comigo, que vê esse meu lado, porque muita gente acha que eu sou uma borboletinha. A Mariana é uma fofa, olha o jeitinho encantado dela de ser, porque eu sou sonsa. E a minha fofura, ela é... Você vê ela, de vez em quando. Só que eu sou também um monstro devastador. E aí eu só consigo mostrar esse monstro devastador ou pra pessoas que estão próximas demais, ou que elas já me amam o suficiente pra falar, agora eu vou te mostrar o cão que eu sou. E aí quando essas pessoas que estão na minha vida, minha mãe, minha irmã, que elas sabem a monstruosidade que eu sou, e elas escolhem me amar e me ver além disso, aí sim eu sinto esse amor. Mas se você tá só fingindo e sendo amada pelo que você tá aparentando ser, você não tá sendo amada. Isso é um pouco triste. E assim, eu sempre falo isso, sabe? Que eu acho um exemplo tão bom, que eu sempre dou esse exemplo, que eu falo que exemplo bom, não vou achar exemplo melhor que esse, que é o quê? Você vai num show, num concerto, e vê o cara fazendo lip sync, né? Que é dublando a popstar lá. Eu não gosto. Não sei você. Aí você vai no show e a pessoa tá cantando, de vez em quando até desafina, errou o tom. Eu prefiro ver um desafinado, como diz João Gilberto lá. Os desafinados também amam, né? Eu prefiro ver um desafinado do que alguém que tá fazendo dublagem. Eu prefiro um texto errou a pontuação lá, a gramática, do que um texto de LGBT. Eu não sei você, que esses dias, quando eu vejo o texto errado, meu coração sorri. Hoje em dia, se eu entro num lugar, alguém mandou uma mensagem errada, eu fico, que linda, as pessoas erram português. Eu erro português, eu doidado, que a gente que muda de país aí já confunde inglês com tudo. E aí eu penso assim, eu tô preferindo o erro do que a perfeição hipócrita e falsa. Então, assim, melhor você cantar desafinado do que fazer um lip sync, meu querido. Tá valendo mais você errar e ser meio bosta, meio não bosta. Claro que todo mundo tem que trabalhar em si pra tentar fazer o menos prejuízo possível pra humanidade, né? Tipo assim, você pode ser um ser humano ruim, mas tira o lixo reciclado, faz uma reciclagem, faz uma doação de vez em quando, sabe? Tipo assim, é bom fazer o bem, né? Porque o bem é bom. Mas assim, vamos ser verdadeiros. Como? Eu não sei. Só sei que tem aquele poema de Khalil Gibran que
o cara lá tem a historinha, ele morava numa vila, todo mundo tinha máscara, 7 máscaras. Um dia os ladrões entram e roubam as máscaras dele, ele acorda sem máscara e sai na rua, roubaram minhas máscaras. Todos desesperados, xingando todo mundo, minhas máscaras, ladrões filha da puta, roubou. E aí ele é zoado na rua, muitos riem, nossa, olha o rosto dele nu, ele é assim, ele não tá usando máscara. E outros começam a ter medo, ai meu Deus, que uma pessoa sem máscara. E aí um menino no teto, assim, tipo, no teto não, no telhado, aponta, seu louco. E quando ele olha para aquele menino, tava fazendo um sol, e aí o sol bate no rosto dele. E naquele momento ele esquece de tudo, ele entra em transe, porque tipo assim, meu Deus, o sol tocando no meu rosto pela primeira vez, eu nunca senti, porque eu tava sempre usando máscara. E naquele momento que o sol toca o rosto dele, quem já sentiu um sol na cara? Sabe que poucas coisas são boas como um sol na cara. Pra quem gosta, né? Mas é claro, né? Faz uma referência ao que é iluminação, conhecimento, whatever. Tipo, o divino tocando você, porque o divino só toca quem é verdadeiro, né? Porque quem tá sendo prostrado. E não os que se autoproclamam bons. Quem fala assim, eu sou um merda. Então, esse poema, que pra mim ele é tão especial, porque a vida vai tirar suas máscaras. Uma hora ou outra, sabe? Cansa andar na ponta dos pés. Cansa ser o mais legal da sala, ser o mais alegre, ser a mais gentil. Nossa, você é a amiga mais maravilhosa do mundo. Cansa também. O que não cansa é ser verdadeiro. E ser verdadeiro, além de ser bem gostosinho, ele tem um efeito dominó, que é... ele influencia outras pessoas. Se você, sei lá, tá de mau humor, tá assim, a pessoa que um dia tá de mau humor, ela vai ficar de mau humor de boa também, porque você também fica de mau humor, tô de mau humor, entendeu? Você não precisa ser simpático o tempo todo. Sim, claro, sim, sim, sim. Foda-se, né? E é isso que eu quero falar no vídeo. Eu já perdi meu raciocínio, mas acho que a mensagem já tá bem clara aqui. Eu fico redondando, dando em círculo. Mas só pra dizer que eu nunca sei concluir nada, mas eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: vamos ser verdadeiros. E boa sorte. Um pássaro. Boa sorte.